cátedra veio na linha de preencher um dos problemas que a gente passou a identificar, que é a falta de economistas que estejam, desde o momento que ingressa na universidade, pensando no tema da economia. Não só os economistas, mas os advogados, ou seja, um conjunto de profissionais que teriam que aportar conhecimentos sobre o tema. E a cátedra, então, pretende ajudar a começar a preencher este vazio, esta lacuna de informação, de preenchimento, de formação dentro do Brasil. Então, o sistema tributário brasileiro. O que a gente tem no Brasil, na verdade? A gente tem, quando a gente fala em tributos, a gente está falando aqui no Brasil em pelo menos 4 categorias diferentes. Primeiro, imposto. Imposto, todo mundo sabe o que é, tá certo? A única diferença é que imposto não tem vinculação. Imposto eu arrecado e entra no orçamento e serve para financiar o orçamento de forma geral, exceto aquilo que já está previsto de vinculação na Constituição. Tá certo? Então, se você pegar lá na Constituição, você vai descobrir que na União 18% da receita de imposto está vinculada à educação. Tá certo? Nos estados e municípios, tem 25% da receita corrente líquida, que inclui os impostos, estão vinculados à educação também, nos estados 12% à saúde. Mas imposto, que é você arrecada da população, e exceto aquilo que está previsto na Constituição, ele é para financiar o orçamento sem vinculações. Ok? Segundo, nós temos no Brasil uma figura que chama-se contribuições sociais, que tem receita vinculadas a políticas sociais específicas. Tá certo? E no Brasil só podem ser instituídos pela União. Ok? Então, essa é um pouco a ideia. Em outros países tem o quê? Normalmente tem contribuição previdenciária, que é vinculada ao pagamento de benefício previdenciário. Aqui no Brasil a gente tem muito mais contribuições sociais, além das contribuições previdenciárias. Vou depois falar um pouquinho, vou apresentar para vocês alguns exemplos de tudo isso. Nós temos uma terceira categoria no Brasil, que chama-se contribuição de intervenção no domínio econômico, que são tributos de natureza regulatória, em que a receita ela tem natureza regulatória e é vinculada a uma despesa que, em princípio, deveria ter natureza regulatória. Por exemplo, aqui no Brasil, o que a gente tem de CID, que vocês conhecem, CID combustível. Tá certo? CID combustível, ela incide sobre combustíveis. Em princípio, para falar a verdade, eu não tenho muita ideia de qual é a função regulatória dela, mas a CID na Constituição tem que ter uma função de intervenção no domínio econômico. No Brasil ele é muito usado para regular preço de combustível, sendo bem honesto. Poderia ser um imposto sobre carbono, mas não, na prática no Brasil não é. Tá certo? Poderia ser, mas não é usado assim no Brasil. E que aqui no Brasil está vinculado à principal despesa que é financiada com a CID de combustível recuperação, construção e recuperação de estradas, de rodovias. Tá? E finalmente nós temos uma categoria que chama-se taxas. Taxas são tributos que são cobrados que remuneram o poder de polícia ou a utilização específica de serviços públicos. E ela é vinculada ao serviço público que está sendo prestado. Então, por exemplo, tem várias prefeituras que cobram taxa de iluminação pública. Se na sua rua tem iluminação pública, eles podem cobrar taxa de iluminação pública. Aqui em São Paulo tentou-se estabelecer uma taxa do lixo, que você estaria pagando pela coleta de lixo que tinha na sua. Depois caiu, não tem mais, mas ela tem que estar vinculada à prestação de um serviço público. Bom, como tudo no Brasil, a gente sabe que não funciona bem assim, tá certo? Embora esteja previsto na Constituição. Então, sei lá, para dar um exemplo, recentemente os estados de Minas Gerais e do Pará inventaram uma taxa de fiscalização dos serviços de mineração. Então eles vão lá e cobram das mineradoras a taxa de fiscalização dos serviços de mineração. Obviamente eles não gastam aquele dinheiro que eles arrecadam em fiscalização da mineração.
tá certo? Mas como é uma taxa, deveria ser aplicada na fiscalização dos serviços de mineração, tá bom? Então é um pouco, a rigor é isso, na prática no Brasil, tudo funciona de um jeito meio distorcido. Isso aqui eu não vou ficar passando, pessoal, vocês vão receber isso. Em que tem aqui, o que a gente arrecadou em 2014? Arrecadamos 32,5% do PIB, dos quais 16,7% em impostos federais, estaduais e municipais. Vocês podem ver que impostos federais e estaduais muito parecidos. Contribuições vinculadas à Seguridade Social, 11%, a gente vai ver depois. Contribuições previdenciárias de servidores, 1%. Outras contribuições sobre folha. E aí o resto, taxas, etc. e tal, é muito pequenininho no total. Quando a gente inclui royalties, mais 33,2%, dá 33,2% do PIB. Essa é mais ou menos a carga tributária do Brasil hoje, tá? Mais ou menos 33,5% do PIB, se considerar royalty. Se não considerar royalty, é entre 32,5% e 33% do PIB, tá? Eu sei que vocês já devem ter visto números aí de 35%, 36% do PIB. Honestamente, eu não sei como é que alguém chega nesse número, é exagerado. Não é essa a carga tributária do Brasil. Bom, outro ponto. Os tributos são classificados por bases de incidência. Quais são as principais bases de incidências dos tributos? Primeiro, bens e serviços, que muitas vezes são chamados de tributos sobre consumo, que incidem sobre a produção e comercialização de bens e a prestação de serviços. Então vamos lá, um exemplo aqui de um tributo sobre bens e serviços, ICMS. ICMS é um tributo sobre bens e serviços, tá certo? Claramente é um tributo sobre bens e serviços. Na literatura vocês vão encontrar, às vezes, falar de tributo sobre bens e serviços, às vezes tributo sobre... Às vezes vamos encontrar tributo indireto, que era o jeito que se falava antigamente, não se fala mais hoje em dia. Não sei por que os acadêmicos proibiram a gente falar de tributo indireto. Agora a gente tem que falar ou tributo sobre bens e serviços ou tributo sobre consumo. Ou tributo sobre consumo. Se você tiver um bom sistema de tributação de bens e serviços, é um tributo sobre consumo. Se você tiver um mau tributo sobre bens e serviços, ele é um tributo que não tributa, ele tributa a produção e não necessariamente apenas o consumo. A gente vai explicar isso um pouco melhor depois. Então, eles são tributos que podem ser cobrados ao longo da cadeia, que tipo o ICMS no Brasil, tá certo? Ou pode ser cobrado só na etapa final da cadeia. Nos Estados Unidos a gente tem um tributo que no fundo é sobre consumo mesmo, que é o sales tax. Você sabe que nos Estados Unidos quando você vai comprar alguma coisa, você compra a coisa e depois tem mais 6% de imposto, 7% de imposto, 8%, que ali nos Estados Unidos só incide sobre a etapa final de venda. Aqui no Brasil, se você supuser que os impostos são repassados para os preços, e se você desonerar a exportação e investimento, você está tributando o consumo. Eu vou explicar isso depois um pouco melhor. Tá? O nome tributo indireto vem exatamente dessa ideia, eu repasso por preço. É indireto porque eu recolho, mas quem está pagando no fundo, quem está comprando aquela mercadoria, aquele serviço, onde eu incluí no preço. Aí os economistas vão dizer, não, mas dependendo da estrutura de mercado, eu não consigo repassar para o preço, então, na verdade, não é necessariamente um tributo que está sendo repassado. Mas isso não interessa muito para a gente aqui não, tá, pessoal? Isso é um pouco over para o nosso... Bom, tributo sobre renda. Incide sobre a renda do trabalho ou do capital. Então, renda. Renda tem dois tipos, renda do trabalho e renda do capital. O economista gosta de classificar as coisas bonitinhas. Normalmente só tem dois tipos de renda, renda do trabalho e renda do capital. A renda do capital pode ter várias formas, pode ser lucro, pode ser juros, pode ser aluguéis. Tá certo? E normalmente a tributação da renda do trabalho é progressiva. Na maior parte dos países você tem uma alíquota progressiva de imposto de renda das pessoas físicas. Tá certo? Bom, qual é o imposto de renda? Mas isso não é o imposto de renda. Aí não tem muito erro. Tem muitos tributos sobre folhas de salários, que incidem sobre o pagamento de rendimentos dos trabalhadores. Aí vamos perguntar, é um pouco diferente, qual a diferença entre isso e tributação da renda? No fundo, é uma forma de tributar a renda do trabalho, embora muitas vezes seja recolhido aqui no Brasil, tributação da folha. A empresa recolhe 20%, o trabalhador recolhe de 8% a 11%, tá certo? Mas no fundo você está tributando a renda do trabalho, só que nesse caso normalmente é vinculado ao financiamento da Seguridade Social, da Previdência e da Seguridade Social. Depois eu vou falar um pouco mais de cada um dos tributos, tá? O que é importante aqui são as categorias, bens e serviços, o consumo, renda, folha de salários. Outros tributos sobre propriedade, que incidem ou sobre propriedade ou sobre transferências patrimoniais. Então, vamos lá, dá um exemplo, isso é fácil. Que tipo de imposto sobre propriedade que a gente tem no Brasil? IPTU,
ITR, IPVA, e sobre transferência de propriedade a gente tem dois também, não sei se vocês conhecem. ITBI e ITCMD, é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis Intervivos, que é municipal, e o ITCMD, que é o Imposto sobre Heranças e Doações. A sigla mesmo é Imposto sobre Transmissão, Causa-Morte e Doações. Tá certo? Então, e temos outros tipos de tributos, mas que são tributos sobre operações financeiras, que incidem sobre algumas categorias de transações e operações financeiras. Não é todo o país que tem, o Brasil tem. Na verdade, tem um que está em vigor hoje, que vocês devem conhecer, que é o IOF, e tem o CPMF, que a gente já teve, e é claramente um tributo sobre operação financeira. Tem uma questão no Brasil, que depois eu vou falar um pouco, que é bom a gente pensar, que muitas vezes o mesmo tributo, ele tem mais de uma base de incidência. Então, vou dar um exemplo. Imposto de renda no Brasil, ele pode ser cobrado sobre a renda, e ele é claramente um imposto que eu estou tributando a base de renda, mas dependendo da situação, tipo, uma empresa de lucro presumido, eu cobro o imposto de renda como uma porcentagem do faturamento. Se eu estou tributando o faturamento da empresa, eu não estou tributando a renda. Renda é aumento a renda é o que aumenta meu patrimônio, tá certo? Eu posso ter uma empresa que tem faturamento, mas não tem lucro, não tem renda. Mas ainda assim eu estou tributando com imposto de renda. Então, na prática, se eu estou tributando faturamento, ele é um imposto sobre bens e serviços. Ele não é um imposto sobre renda, embora formalmente ele seja contabilizado como imposto de renda. Tá certo? Isso é uma coisa que às vezes complica. Bom, então falando que assim, às vezes, depois a gente vai ver um pouquinho, mas muitas vezes um tributo é mais de uma base de incidência. Bom, além do mais, no Brasil, além dos tributos normais, a gente tem alguns regimes simplificados de tributação. No Brasil, a verdade, a gente tem mais de um sistema tributário, tá certo? Primeiro, lucro presumido. Lucro presumido é um regime que é optativo para empresas que têm faturamento até 78 milhões de reais por ano. É relativamente alto. Como é que funciona o lucro presumido? Eu pego o imposto de renda, a contribuição social sobre o lucro líquido, eu vou depois falar, na prática eles são cobrados como uma porcentagem do faturamento e o PIS/COFINS é cobrado pelo regime cumulativo. Eu vou explicar isso melhor depois. Tá certo? Eu tenho um segundo regime tributário, o Simples, ou Simples Nacional. O nome oficial é Simples Nacional, a gente fala Simples, geralmente, que é para empresas que têm receita até 3 milhões e 600 mil por ano. Já tem uma lei aumentando para 2018, mas o que está valendo hoje é 3 milhões e 600. Tem restrições a alguns setores. Lucro presumido também, tipo, instituição financeira não pode recolher imposto pelo lucro presumido. Mas, e aí o que acontece? Eu pego vários tributos, imposto de renda de pessoa jurídica, contribuição social sobre o líquido, PIS, COFINS, ICMS, ISS, IPI e a contribuição patronal para a Previdência, e eu cobro isso como uma porcentagem do faturamento. Do ponto de vista da empresa, ela paga uma porcentagem de faturamento e essa porcentagem de faturamento cobre todos esses tributos. E, finalmente, eu tenho um regime para empreendedores muito pequenininhos, que chama o microempreendedor individual, o MEI, que é para trabalhador por conta própria, que pode ter no máximo um empregado, que recebe no máximo um salário mínimo, ou piso, ou salarial da categoria, e que tem que ter receita até 60 mil reais por ano, ou seja, 5 mil reais por mês, tá certo? Em que ele paga, o que ele paga de imposto? Ele paga 5% de um salário mínimo para a Previdência, contribuição previdenciária, tudo dele, da empresa e do trabalhador, tudo junto, e paga mais R$1 de ICMS ou R$5 por mês de ISS. Tá certo? Então, um microempreendedor individual, que eu nem sei quanto é que está o salário mínimo hoje. O ano passado eu sabia, era 880, agora subiu É isso. Então, 930 dá, quer dizer, não dá R$50, dá 46,50 de contribuição para a Previdência, mais R$5, ele vai pagar R$51, tá quite, se ele for um prestador de serviço, está quite com todos os impostos. Tá certo? Isso aqui, eu sei que para você pode não parecer importante, mas na hora que a gente for discutir questão de uso de instrumentos tributários para resolver o meio ambiente, o fato de existir regimes simplificados complica um monte de coisa, coloca um monte de dificuldades na hora de você saber como usar os instrumentos tributários que você tem.
tá certo? E muitas vezes agentes econômicos relevantes dentro de determinados setores estão em regimes tributários simplificados. Tá? Bom, aqui agora começar a fazer uma listagem aqui. Quais são os impostos que a gente tem federais no Brasil? Vamos lá, a gente tem um imposto de renda, chama-se Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer natureza. Temos o IPI, depois eu vou falar um pouquinho de cada um, pelo menos dos principais, não de todos, tá? Que é Imposto sobre Produtos Industrializados, IOF, que a gente chama de Imposto sobre Operações Financeiras, mas o nome dele bonito é Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativos a títulos e valores imobiliários. E por incrível que pareça, o nome faz diferença, tá? Porque como isso é o que está na Constituição, dizendo que é o que ele incide, eu, por exemplo, não consigo cobrar IOF sobre um CDB, porque o CDB não é uma operação de crédito, câmbio seguro ou título de valor imobiliário, ele é um depósito. Então eu consigo cobrar imposto sobre um fundo de investimento porque ele é um valor imobiliário, mas não consigo cobrar um imposto sobre um CDB, tá certo? Então tem efeitos aí, no fim as coisas acabam tendo consequências, que é muito estranho, né? Porque do ponto de vista do aplicador, CDB ou um fundo de investimento, faz muita diferença, certo? São opções de aplicar o dinheiro. Bom, a gente tem imposto de importação, tá certo? Que você cobra sobre o produto importado. O imposto sobre exportação, usa pouquíssimo no Brasil, mas existe, está na Constituição. Que eu saiba, aqui no Brasil a gente só tributa o couro wet blue, seja lá o que for o couro wet blue, não tenho a menor ideia que seja o couro wet blue, mas é um tipo que é o couro em alguma fase de processamento, tá certo? Provavelmente você botou o imposto de exportação para poder desestimular a exportação de couro e forçar o pessoal a fazer sapato no Brasil e não no exterior, tá? Muito provavelmente esse é o objetivo do imposto sobre exportação. E finalmente o ITR, que é Imposto sobre Propriedade Territorial Rural. Okay? Bom, aí tem um pouco os impostos federais. O imposto de renda tem sobre pessoas físicas, pessoas jurídicas. Então, o imposto de renda de pessoas físicas, ele incide de fato sobre a renda das pessoas físicas. Tá certo? O imposto de renda sobre as pessoas jurídicas pode ser de vários tipos. Lucro real, depois eu vou falar. O lucro real é o regime básico que você tributa de fato o lucro da empresa. Então ele incide sobre renda. Lucro presumido, ele não incide sobre o lucro da empresa, ele incide sobre faturamento. Então, na prática, ele é um imposto sobre bens e serviços. Tá certo? O simples, uma parte do simples é considerada como imposto de renda. Ele incide também sobre faturamento e, portanto, sobre bens e serviços. E tem outras incidências de imposto de renda, depois eu vou falar um pouquinho, tá certo? IPI. IPI é um imposto sobre bens e serviços, mas ele também tem uma parte que vem do simples. IOF é um imposto sobre operações financeiras, imposto de importação e exportação é sobre bens e serviços, e o ITR é um imposto sobre patrimônio. Bom, impostos estaduais, a gente tem 3. ICMS, cujo nome pomposo é Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação. Tá certo? O que significa isso? Significa que toda vez que eu estou vendendo uma mercadoria, ou eu estou prestando um serviço de transporte interestadual e intermunicipal, ou um serviço de comunicação, pode ter incidência de ICMS. Ok? Por que transporte interestadual e intermunicipal? Porque se for transporte dentro do município, aí incide o ISS, porque é um imposto municipal. Agora, se eu tivesse transporte entre municípios, já começa a ficar difícil. Mas para que município eu estou prestando? Para qual do município eu tenho que recolher o imposto? É o município de onde sai o ônibus ou de onde chega o ônibus? Tá certo? De onde sai o caminhão, de onde chega o caminhão. Então começa a criar complexidades e aí resolveram que isso está na base do ICMS. Comunicações enfiaram na base do ICMS, porque mas tem uma área cinzenta com ISS total. Tá certo? Então só para dar uma ideia para vocês, aqui no Brasil hoje, TV a cabo é tributado pelo ICMS. Agora a Netflix é tributado pelo ISS. Tá certo? Então, obviamente, tem uma área cinzenta ali, é meio ridículo, né? Se eu assistir um filme na TV a cabo, eu estou pagando um imposto. Se eu assistir o mesmo filme no Netflix, eu estou pagando outro tipo de imposto. Tá certo? Mas essa é a realidade brasileira. São as novas tecnologias, né? Até que... Não é a nova tecnologia, o problema não é a nova tecnologia, o problema é o Brasil que separou mercadoria de serviço. Esse é o problema, porque fica cada vez mais difícil de você separar uma coisa de outra, quando fica muito difícil de dizer o que é o quê. Vamos dar um exemplo assim, hoje você quer andar de carro, você
compra um carro, você está pagando ICMS, tá certo? Daqui a alguns anos vai ter aqueles carros sem motorista. A gente não vai ter mais carro, a gente vai pagar um serviço que você vai pagar o serviço, sei lá como é que vai funcionar, não sei se vai funcionar que nem Uber, que você paga por vez, ou você faz uma assinatura mensal e tem disponibilidade do carro na hora que você quiser na sua porta. A hora que você estiver pagando isso, você está pagando um serviço, tá certo? Então, na hora que o carro deixar de ser carro e deixar de ser mercadoria e a utilização do carro virar serviço, a receita de ICMS vai despencar, porque vai precisar de comprar muito menos carro, porque o nosso carro fica 90% do tempo parado na garagem, tá certo? Não mais. E a receita de ISS vai subir. Quer dizer, tem umas coisas que não tem lógica nenhuma dentro do sistema tributário brasileiro. No bom sistema tributário brasileiro, no bom sistema tributário, você cobra tudo igual. Tá certo? A gente vai passar por essa questão. E isso é a briga entre distribuição de receitas nos vários níveis, entre prefeituras e estados? Isso. Porque você precisava garantir de alguma forma a receita para um e para outro de uma forma meio desvinculada, né? Ou não, assim, tem países em que você tem um sistema tributário totalmente centralizado. Você arrecada tudo no governo central e depois o governo central reparte para os outros coisas, entendeu? Se a gente pegar aqui na América Latina, o Brasil é de longe o que tem o sistema tributário mais descentralizado. A gente não é mais descentralizado que países como os Estados Unidos, em que os estados têm mais autonomia do que aqui. Mas, comparando com outros países, você tem várias opções de financiamento, tá certo? Agora, do ponto de vista de autonomia federativa, sim, você reduz muito a autonomia federativa se você... Então é complicado, você tem prós e contras de diferentes alternativas. Não tem solução bonitinha, pronta, que você pode aplicar para tudo. Quem inventou o imposto de renda foram os Estados Unidos, no começo do século XX. Primeiro sobre o lucro, depois sobre a pessoa física, e os outros países do mundo copiaram. O Brasil copiou como todos os outros países do mundo. O nosso modelo de tributação de bens e serviços, quando a gente criou o ICMS na década de 60, o modelo do IVA, eu vou falar depois do que é o modelo do IVA, era uma coisa super nova. Tinha sido criado poucos anos antes na França e a gente resolveu copiar aqui no Brasil. Então o ICMS é um dos primeiros IVAs do mundo. Só que a gente copiou mal. Esse é o grande problema, tá certo? Naquela época, serviço não era uma coisa tão importante, então eles acabaram deixando a base municipal de serviços e o estadual para os estados, e ainda criaram um IPI federal, quer dizer, virou uma certa salada, mas a gente copiou no modelo que era uma ideia boa, que era uma ideia interessante do IVA, mas, só que a gente copiou mal, tudo bem, era o comecinho, mas para vocês terem uma ideia, que a gente aqui no Brasil, desde quando a gente fez na reforma dos anos 60, que criou o ICMS e IPI, poucos anos antes, a França, quando criou o IVA, tinha um imposto só sobre produtos industrializados. Um pouco antes do Brasil criar o IPI, eles abandonaram porque viu que não funcionava. Isso há 50 anos atrás, tá certo? E a gente mantém até hoje o nosso IPI. É um imposto que não faz sentido nenhum, não tem lógica nenhum do ponto de vista econômico. Esses são os principais. Os outros são meio padrão internacional. Os outros eu realmente não sei onde é que começou o imposto. Imposto de importação é o mais velho de todos, né? Esse sempre teve, quer dizer, se você for pegar no século XIX, o principal imposto de quase todos os países do mundo era imposto de importação, tá certo? Imposto sobre propriedade, acho que é uma coisa que veio evoluindo ao longo do tempo. Aí realmente eu não sei qual é a história, eu não conheço a história. Bom, a gente tem o IPVA, vocês conhecem, acho que a gente não precisa falar muito, tá certo? Que normalmente cobra 4% do valor de mercado É alto, viu? Acho que tem um dos países que tem tributação sobre propriedade de veículos das mais altas do mundo, na verdade, o Brasil. A gente não pensa nisso, mas a gente reclama que tributa pouco a propriedade automotora a gente tributa bastante, tá certo? E o ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão, Causa-Morte e Doação de Quaisquer Bens, que é o Imposto sobre Heranças e Doações, que, bom, aqui no Brasil tem alíquotas muito baixa, a alíquota mais alta é de 8%, e vários estados têm alíquota mais baixa. São Paulo, por exemplo, a alíquota mais alta do ITCMD é 4%. Por que a gente fala em herança e doações? Porque, obviamente, se você está tributando, o que você quer tributar é herança, mas é muito fácil, eu estou vendo que eu vou morrer, se eu não tributo a doação, eu dou tudo que eu tenho para o meu filho e não sou tributado. Então, normalmente, você tributa junto heranças e doações, tá certo? Por um motivo meio óbvio. No mundo inteiro é assim. Nos Estados Unidos, inclusive, eles têm um Skip Generation Tax, que o pessoal começou a fazer doação para o neto.
para poder escapar pelo menos uma geração do imposto, entendeu? Pagar só. E aí eles inventaram um imposto sobre skip generation. Quando eu estou pulando uma geração, eu cobro mais imposto. Tá? Vou dar um exemplo. É a mesma patrimônio, a mesma renda, só que são pessoas diferentes. Mas isso não é ruim, não. Isso não é ruim, porque você botar todos os ovos numa cesta só é muito complicado. Eu vou dar um exemplo. Eu tributo só a renda. Se a pessoa consegue não pagar imposto de renda, ela não paga nada. Tá certo? Se de alguma forma ela consegue escapar do imposto de renda, ela não paga nada. Se eu tributo o consumo, a pessoa pode até escapar do imposto de renda, mas quando ela estiver comprando qualquer bem e serviço, ela está pagando um imposto sobre aquilo que ela está consumindo. Aliás, nos Estados Unidos, os republicanos chamam o imposto sobre herança de death tax, literalmente. Não é o nome oficial, mas é o jeito que eles chamam o imposto, porque obviamente eles são contra. Aliás, tem lá uma proposta para acabar com o imposto sobre heranças nos Estados Unidos. Aqui no Brasil é super complicado, porque varia de estado para estado, mas tem estados que se eu faço uma doação para uma entidade filantrópica, eles me tributam. Incide o ITCMD. Bom, tá bom. Impostos municipais. Imposto sobre serviços. Algumas pessoas chamam de ISSQN, tá? Porque é sobre serviço de qualquer natureza. Incide sobre o quê? Sobre serviços que estão definidos numa lei complementar e que não são alcançados pelo ICMS. Então, na verdade, existe uma área meio cinzenta e às vezes um buraco negro. Porque você tem alguns serviços que você vai dizer, esse aqui não é alcançado pelo ICMS, mas não está na lista da lei complementar do ISS. Aí o pessoal diz que não tem que pagar nada. Até pouco tempo atrás o Netflix estava nessa categoria. Aí aprovaram a lei complementar, incluindo o Netflix no ISS. A gente tem o IPTU, que aí vocês todos conhecem, então não preciso falar lá, e o ITBI, que é esse Imposto sobre Transmissão Interbusiness de Bens Imóveis. Aí nesse caso, o que é o ITBI? Provavelmente vários de vocês conhecem, mas se eu vendo um imóvel, eu tenho que pagar uma porcentagem, eu nem lembro disso, varia por estado, mas acho que aqui em São Paulo é para o município. Eu acho que é 4% do valor da venda e 2% se for em certas situações, com um limite de isenção. Bom, aqui tem de novo qual é a situação. Então, tem o ICMS, aliás, individualmente é o imposto que mais arrecada no Brasil. Incide sobre bens e serviços, tem o ICMS normal e o Simples, a parte do Simples que vai para o ICMS, o IPVA, então arrecada 0,6% do IPIV, o ITCMD, Imposto de Herança e Doações, arrecada pouquíssimo, como vocês podem ver, tá certo? O ISS, que arrecada aí 1% do PIB, o normal e o que é do Simples, o IPTU e o ITBI, que é a transmissão intervivos, que é muito interessante, que o Imposto sobre Heranças arrecada menos do que o Imposto sobre Transmissão intervivos de imóveis. O imposto sobre herança é bem baixo no Brasil. Esses dados estão todos ali acessíveis para vocês e, se der, a gente atualiza daqui para os dados de 2015. 2016, com essa abertura, não tem ainda. Bom, contribuições. Tem algumas contribuições sociais no Brasil que são vinculadas à Seguridade Social. O que é Seguridade Social? Quem sabe aqui? O que é Seguridade Social no Brasil? Hã? Não, educação não. Seguridade Social... Hã? É isso. No Brasil inventaram uma coisa dizendo assim, saúde, previdência e assistência tem um orçamento próprio no Brasil. Honestamente, eu não consigo entender por quê. Não consigo entender. Por que saúde tem um orçamento próprio e educação não? Não sei, para mim não tem motivo, mas tem, está na Constituição. Então nós temos lá um orçamento da Seguridade Social. E aí, quais são as principais contribuições que financiam esse orçamento de Seguridade Social? A contribuição previdenciária para o INSS, né? Que financia o regime geral de previdência social, e aqui tem no empregador, no empregado, a gente vai falar um pouco depois. A COFINS, que é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, que financia, vai para o orçamento da Seguridade Social sem definição do quê. O PIS e o PASEP, PIS é o quê? É a contribuição para o Programa de Integração Social e PASEP é a contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, que tem a vinculação, eles vão para o Fundo de Amparo ao Trabalhador, sendo que 40% desses recursos vão para financiar o BNDES e o resto vai para financiar o seguro-desemprego e o abono salarial. Do ponto de vista do contribuinte, é muito engraçado, do ponto de vista de destinação, PIS e PASEP é uma coisa só. Do ponto de vista de contribuinte, o PIS é um imposto, é um tributo que tem exatamente a mesma legislação da COFINS. Então é muito comum a gente falar em PIS-COFINS. Empresa privada paga PIS e paga COFINS. E o PASEP é uma contribuição do setor público.
Então, estados e municípios pagam um tributo para a União, que é o PASEP, que é cobrado sobre a folha de salário deles, que é arrecadado pela União. Do ponto de vista de alocação, PIS-PASEP é uma coisa só. Do ponto de vista de contribuição de quem está contribuindo, o PIS e a COFINS são a mesma coisa e o PASEP é uma outra coisa. Tá certo? Ok? Então, as pessoas às vezes falam PIS-COFINS, as pessoas falam, não, então tem PIS-PASEP e tem PIS-COFINS, não, então é tudo uma coisa só. Mais ou menos, meio... Tá? Por que tem essa história de PIS-PASEP? É que quando eles foram criados, nos anos 70, eles eram um tipo de FGTS, era uma coisa meio esquisita, era uma contribuição que a empresa privada fazia sobre a receita, que ia para uma conta individual, que era gerida pelo BNDES, assim como o FGTS hoje é gerido pela Caixa Econômica Federal, que servia de fonte de recurso para o BNDES, e o trabalhador, quando se aposentava, ou em sei lá que situações, podia ir lá e tirar o dinheiro dessa conta dele do PIS e PASEP no BNDES. Então, as empresas privadas contribuíam sobre o faturamento e o setor público contribuía sobre a folha de salário dos servidores públicos. E os servidores públicos tinham uma conta individual de PASEP. Entendeu? Que nem os trabalhadores do setor privado tinham uma conta individual de PIS. A Constituição de 88 encerrou essas contas individuais, acabou com elas. Não tem mais, ainda existe, acho que algumas lá no BNDES, quem não sacou ainda, mas está praticamente acabando, está em extinção. E transformou esses dois tributos em tributos gerais. Mas aí ficou essa coisa estranha de ter um tributo que é pago por estados e municípios sobre a folha dos servidores que vai para a União e que não está vinculado a nada de retorno para os estados e municípios. Mas tem maluquices maiores do que essa, tá? Sei lá, por exemplo, imposto de renda retido na fonte nos pagamentos de estados e municípios são receita do estado e do município. Eu não estou fazendo, não vou entrar aqui em distribuição de receita porque é coisa demais, aqui não é importante para a gente. Então, imposto de renda retido na fonte. Então, eu estou pagando um servidor público. Eu retenho imposto de renda na fonte sobre o salário que eu paguei para ele. Esse imposto de renda na fonte é receita do próprio. Se for o Estado que está pagando, é receita do Estado. Se for o município, é receita do município. Agora é uma maluquice, porque esse servidor, depois, no ano seguinte, vai lá fazer a declaração de ajuste do imposto de renda e se ele tiver restituição, é a Receita Federal que tem que devolver o dinheiro para ele. Tá certo? Ele não tem... Ou se ele tiver imposto a mais a pagar, ele paga para a Receita Federal. Não tem lógica nenhuma, mas está lá. Está na Constituição. Tá certo? E, finalmente, a gente tem essa contribuição social sobre o lucro líquido. A contribuição social sobre o lucro líquido é um imposto de renda de pessoa jurídica cuja receita é vinculada à Seguridade Social. É um imposto sobre lucro que vai para a Seguridade Social. Ok? Bom, aqui tem essa distribuição toda. Aqui tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, contribuições para o INSS, do empregador, que é contribuição sobre folha, do empregado, tá certo? Autônomos. Aí tem uma parte da contribuição financiamentos do INSS que é sobre faturamento. O que é sobre faturamento hoje? Portanto, teve aquele processo de desoneração da folha que o governo começou lá em 2002, que tirou uma parte do financiamento da Previdência da folha e passou para o faturamento das empresas. Então, uma parte do financiamento do INSS passou a ser sobre bens e serviços. Tem a parte do Simples, aliás, o grosso da receita do Simples vai para o INSS, tá, pessoal? E tem outras incidências. Tem outras contribuições para o INSS sobre faturamento. O produtor rural, por exemplo, contribui para o INSS com uma porcentagem do faturamento dele. Tá? Então, está junto aí. COFINS. Tem o COFINS não cumulativo, cumulativo, depois eu vou explicar o que é o simples. PIS-PASEP, não cumulativo, cumulativo. Tem uma parte do PIS-PASEP que é sobre folha, então aquela parte estadual, mas também, por exemplo, uma entidade sem fim lucrativo, ela paga contribuição para o PIS sobre folha. É uma coisa meio sui generis. E o simples. E a contribuição social sobre o lucro líquido tem lucro real, lucro presumido e o simples. Lembre-se então, só lembrando aqui, às vezes aquilo, contribuição social sobre o lucro líquido é um imposto sobre lucro. A rigor ele deveria ser todo sobre renda, mas como tem lucro presumido e simples, uma parte dele, na verdade, é cobrado na forma de tributos sobre bens e serviços. Bom, que outros tributos a gente tem sobre folha? A gente tem contribuição para o financiamento, regime próprio e previdência. Essa é a sua pergunta, tá, Plínio? Os estados e municípios, eles arrecadam um tributo sobre a folha dos servidores.
tá certo? E isso serve para financiar a previdência dos servidores. Os servidores federais, hoje a contribuição é de 11% do salário todo dos servidores. Estaduais e municipais agora está variando. Tinha muitos que eram 11%, agora vários estados estão aumentando para 14% nessa crise fiscal. A rigor, na hora de apurar o déficit, é meio complicado, não sei como é nos estados e municípios, mas na União, por exemplo, eles contabilizam formalmente, porque na prática não existe, mas na hora de calcular o resultado da Seguridade Social, eles contabilizam a receita da contribuição dos servidores, aí eles acrescentam o dobro disso como se fosse a contribuição da União para o financiamento, que nem tem no setor privado, contribuição do empregador e do empregado, tá certo? E do empregador é mais ou menos 2 vezes a do empregado. Eles contabilizam o dobro como contribuição da União, do empregador, e depois contabilizam as despesas com a previdência dos servidores como despesa, tá certo? Agora, normalmente quando você divulga o déficit, você faz o déficit sem calcular a contribuição do empregador. Você só contabiliza o recolhimento da contribuição do servidor público. Tá? É individualizada essa contribuição? O Estado coloca na conta do Bernardo uma conta... Não. É como se fosse uma previdência, só que uma previdência do setor público. Então, no geral, que até alguns anos atrás não era individualizado. De uns anos para cá, você autorizou a União, para novos servidores, ela criou uma previdência complementar. Então, ela contribui com a contribuição normal dela, até o limite do teto do regime geral de previdência social, que é R$ 5.500 esse ano, R$ 5.500 e poucos reais, ela contribui e não vai para nenhuma conta específica. A parcela que excede isso tem uma contribuição do servidor e uma contribuição igual da União. Aí sim é individualizado, o que ele render é que vai dar o que ele vai ter de retorno depois. Tá certo? Então a União adotou isso, mas é muito pequenininho ainda, chama FUNPRESP, o Fundo da União. Fundo de Previdência dos Servidores Públicos da União, ainda é muito pequeno. Vários estados e municípios estão adotando. O governo federal está forçando os estados e municípios todos a adotarem um sistema desses. Na verdade, este modelo, o impacto de curto prazo dele é pior o resultado fiscal. No longo prazo ele é positivo, mas no curto prazo ele piora. Por quê? Porque eu perco a receita que eu tinha na parcela acima do teto da Previdência, porque ela vai para o fundo, não entra mais como receita, e eu tenho que continuar pagando os aposentados que eu já tinha que pagar antes. Então, no curto prazo, o efeito é ruim para o resultado fiscal, pior, aumenta o déficit público. No longo prazo, ele é positivo, com certeza, não tenho dúvida nenhuma, até porque, em princípio, por exemplo, a gente olha a União, quando você vai ter os nomes da Seguridade, a contribuição do empregador para a Seguridade é o dobro da do empregado. Na Previdência Complementar, normalmente é 1 para 1. Então, obviamente, eu já reduzi para metade. E, além disso, tem déficit. Tem déficit na... Pessoal, não vou discutir muito Previdência aqui não, tá? Porque senão a gente é outro curso. Se quiserem, uma outra vez a gente... Tudo bem? A gente está discutindo aqui quais são os tributos que existem. Bom, a gente tem o FGTS, que todo mundo conhece, tá certo? O que é engraçado do FGTS é que a própria Receita considera como um imposto, um tributo, e considera na carga tributária brasileira. Não necessariamente né? O FGTS é uma poupança compulsória mal remunerada. Essa que é a realidade do FGTS. Então é bem parecido com o tributo. O fato de ser mal remunerado, sim, mas eu não estou dando dinheiro para o governo, o dinheiro continua me pertencendo, está no meu nome. Tá certo? A única coisa é que ele é mal remunerado. Mas, fora isso, na contribuição sobre folha tem uma contribuição para o salário e educação, que são recursos destinados à educação básica pública, depois eu vou mostrar quanto é a alíquota. E temos a famosa contribuição para o Sistema S, SESI, SENAI, que são da indústria, SESC e SENAC, que são do comércio e serviços, na verdade, SENAR, que é da área rural, e SENAT, tem de transporte, é verdade. Só a instituição financeira que não tem. Bom, aquelas contribuições de intervenção do domínio econômico. O que a gente tem hoje no Brasil? A CID Combustível, que a gente já falou, tá certo? E tem uma outra CID, que chama CID Remessas, ou CID Royalties, que incide sobre remessa para o exterior de pagamento de aquisição de tecnologia. Então, eu comprei tecnologia no exterior, eu pago essa CID Remessas, a alíquota acho que é de 10%, se eu não me engano, tá certo?
ou contratação de serviço técnico exterior, e essa receita dela é vinculada ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Ok? Obviamente o Ministério está fazendo contingencia, né? Vocês não tem dúvida nenhuma que o dinheiro lá a gente contingencia. E as taxas a gente já falou, tá certo? Aquela que eu já tinha falado antes é vinculado a uma prestação de serviço específico. Então aqui tem as contribuições para o regime próprio dos servidores públicos, tá certo? Arrecadou em 2014 1% do PIB na União dos Estados e dos Municípios. As outras contribuições sobre folha, o FGTS, quase 2% do PIB, salário e educação 0,3%, Sistema S 0,3% do PIB. A CID combustíveis, CID em 2014 não tinha CID combustível, tá? Estava zerada a alíquota. Agora voltou a ter, mas em 2014 estava zerada a alíquota. E aí os tributos, as taxas da União, taxas e outros tributos, que o grosso é taxa dos estados e dos municípios. Tá certo? E aí tem alguns outros tributos federais, esse é um pouco o desenho do sistema tributário. Finalmente a gente tem os royalties. Royalty, a Receita não considera como tributo, eu considero. Assim, para mim, royalty é mais tributo do que FGTS. O que eles chamam royalty como sendo, eles chamam de uma receita patrimonial. Não é um tributo, é o resultado da venda de um ativo. Então, se eu estou cobrando royalty sobre petróleo, na verdade, eu estou remunerando a União pela compra do ativo petróleo que está no subsolo do país. Tá certo? Então, é algo meio... É por isso que a Receita não considera como tributo. Bom, o que a gente tem? A gente tem sobre petróleo, a gente tem o royalty, que chama royalty. A gente tem um segundo royalty, que chama participação especial, que é um royalty que só incide sobre postos com alta produtividade. Então, normalmente os offshore pagam, os onshore não pagam. E tem um sistema de partilha, que é um sistema de entrega em petróleo que só vale para os postos do pré-sal, que foi criado lá em 2010, como um sistema novo de remuneração do petróleo. Então, em vez de eu pagar X% do petróleo que eu extraí, eu entrego X barris de petróleo, uma porcentagem daquele petróleo que eu extraí para o governo. Aí tem um outro royalty no Brasil, que é um royalty sobre recursos hídricos utilizados na geração de energia elétrica, que a gente chama de CEFUR, Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos. Quem paga? São as usinas hidrelétricas, os geradores de energia hidrelétrica pagam para os estados e municípios onde tem a represa, o lago da hidrelétrica, e separado, porque é binacional e é tudo diferente, tem um royalty de Itaipu, que é a mesma coisa, só que é só para Itaipu. E finalmente a gente tem um royalty sobre recursos minerais que chama Compensação Financeira para a Exploração de Recursos Minerais. É um royalty que nem o de petróleo, só que é sobre minérios. Na verdade, assim, minha opinião, eu não entendo muito de CEFUR, eu entendo um pouco mais de royalty de petróleo e de CEFEM. Para mim não faz nenhum sentido você pagar uma porcentagem de petróleo ou de minério para um estado ou um município. O problema do Rio, por exemplo. Por quê? Porque não tem nada a ver com o custo para o estado ou município que eu estou tirando de petróleo. Eu estou tirando petróleo na plataforma continental. Aquele petróleo pertence ao estado de Rio de Janeiro ou pertence ao Brasil? Tem sérias... Eles ainda inventaram lá uma tal de projeção ortogonal, não sei o quê, que criaram lá nos anos 70 para favorecer o Rio de Janeiro. Ele abre assim, no Rio de Janeiro abre assim a coisa. Mas, mais, receita de petróleo é super volátil. Receita de recursos minerais, petróleo ou minério. É super volátil. É muito ruim eu pegar... Essa é uma receita boa para poupar, não para gastar. Países que gerem bem isso, tipo a Noruega, vira Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro estava recebendo um monte de royalty de petróleo. Além de gastar todo o royalty, eles gastaram o royalty futuro. Eles já emitiram, já assumiram dívidas em função de royalty futuro. Aí despenca o valor do petróleo, cria uma crise fiscal bruta. Não foi só isso, porque foi mais gestão também, mas uma crise fiscal enorme. Não faz sentido nenhum usar esse tipo de recurso para... Faz sentido eu remunerar se tiver um custo. Tá certo? Então, assim, abri uma mina lá, estou explorando. A cidade onde moram as pessoas vai ter que gastar muito mais com saúde, educação, não sei o quê, porque vai entrar gente lá. Esse tipo de coisa faz sentido remunerar. Tá certo? Faria sentido remunerar, que é o custo que eu estou dando a mais para o Estado, para o município, em função daquela atividade de exploração que eu estou fazendo, que muitas vezes pode ser muito relevante. Eu vou abrir uma mina no meio da Amazônia, num município minúsculo, aquele troço...
A minha opinião é que esses recursos de royalty devia ser usado para compensar aquilo que realmente aumenta de custo no lugar onde você está fazendo mineração, porque pode ser um problema, mas às vezes o problema maior aparece antes de começar a ter receita. Porque quando eu estou montando uma mina, eu vou com uma quantidade de trabalhadores enorme. Depois que ela está operando, eu tenho menos gente. Só que enquanto eu estou montando a mina, eu não tenho receita ainda de royalty. Mas eu tenho um maior problema para o município, que vai ter lá um monte de gente nova que chegou, que eu tenho que dar saúde, educação, água, esgoto, não sei o quê. E não tem. Então é muito mal montado esse nosso sistema. Mas tudo bem, pessoal, essa é uma discussão federativa que não é o que a gente está fazendo aqui. Tá certo? Bom, e aí a sua pergunta, ó, royalties sobre petróleo em 2014, tá? Foram 35 bilhões de reais. Cefur foi 1,7 bilhões de reais, mais 600 milhões de reais de Itaipu. E Cefem, naquele ano, foi 2,4 milhões de reais recolhidos. Bom, e aqui então, quando a gente soma tudo, considerando os royalties, a gente vai ver quanto tributa a renda no Brasil, 5,9%. Lembrando que uma parte do imposto de renda, ele é, na verdade, um imposto sobre bens e serviços, tá certo? Folha, 8,2% do PIB, é alto. Propriedade, 1,4% do PIB. Bens e serviços, de longe, a maior base de receita do Brasil, 17,3% do PIB. Operações financeiras, 0,5% do PIB, outros são irrelevantes. E aí uma comparação internacional, tá certo? Isso aqui é de 2014, acho que na apresentação que está lá no site já tem uma coisa mais nova. Vocês vão dar uma olhada, comparar internacionalmente, o Brasil tributa muito bem serviço mesmo, a gente tributa 17% do PIB. Poucos países no mundo tributam, praticamente nenhum tributa. A Turquia, aliás, é muito parecida com o Brasil. Tem tributação, mas outros tributam muito menos. Quando você pega país desenvolvido, tipo Estados Unidos principalmente, mas Alemanha, França, Reino Unido, a tributação sobre a renda é muito maior e isso é normal. O grosso do imposto de renda nos países desenvolvidos principalmente é imposto de renda de pessoa física. Pessoa física em país desenvolvido, as pessoas são mais ricas que aqui. Então é normal que tenha mais contribuinte de imposto de renda do que num país pobre. Então é normal que um país rico arrecade mais imposto de renda que um país pobre, tá? Então, pessoas que vão falar, o Brasil arrecada muito menos imposto de renda que a França, os Estados Unidos, a Alemanha, então precisamos aumentar o imposto de renda. Eu acho até que tem espaço para aumentar. Mas, certamente, comparar o Brasil com esses países não é uma boa base, tá certo? O que o Brasil arrecada bastante folha para países em desenvolvimento, tá? País desenvolvido, principalmente aqueles que têm sistemas de proteção social desenvolvidos, como a Alemanha, a França, por exemplo, eles tributam mais sobre a folha. Países que têm menos proteção social, como os Estados Unidos e o Reino Unido, arrecadam menos, inclusive, que o Brasil. E aí, propriedade é pequeno, onde é alto, nos Estados Unidos é um pouco mais alto, na França, e outros são pouco relevantes. Agora, quando a gente olha como porcentagem do total, isso é muito engraçado. A participação do total da arrecadação tributária do Brasil sobre bens e serviços é muito parecido com a dos países em desenvolvimento. No Brasil é mais alto como porcentagem do PIB, porque a carga tributária no Brasil é mais alta do que países em desenvolvimento. Tá certo? E é normal isso, pessoal. País em desenvolvimento tributa mais bens e serviços mesmo. É natural isso, e país desenvolvido tributa mais renda do que país em desenvolvimento. E alguns tributam mais a folha, porque tem sistemas de proteção social mais desenvolvidos. Tá bom? Bom, agora vamos para falar um pouco como é que paga os impostos. É a parte... Primeira questão. O que são características desejáveis de um sistema tributário? Aí você vai lá ler livro-texto. Vamos ver o que o livro-texto fala. E você fala o seguinte, olha, um bom sistema tributário tem 4 características desejáveis. Ele tem que ser simples para o contribuinte, por razões meio óbvias, porque é um sistema complicado. Além de ter custo para o contribuinte, ele gera distorções, porque ele gera divergências de interpretação e gera contencioso. Ele tem que ser neutro. Neutro significa o quê? Ele tem que distorcer o mínimo possível a atividade econômica. O funcionamento da economia, a alocação de recursos da economia, a forma como eu vou produzir, tem que ser o menos possível afetada pelo sistema tributário. Tá certo? A hora que eu crio o sistema tributário, depois eu vou dar alguns exemplos aqui para explicar como o sistema tributário distorce a atividade econômica. Mas o sistema tributário deveria distorcer a atividade econômica o mínimo possível. Terceiro, ele tem que ter transparente. A pessoa tem que saber quanto está pagando de imposto. Tá certo?
Vamos perguntar aqui, quando você está comprando alguma coisa no Brasil, você sabe quanto você está pagando de imposto? Não. Segunda pergunta, é possível saber quanto você está pagando de impostos quando você está comprando alguma coisa no Brasil? Não. Não é possível. Não é possível porque depende de como está organizada a cadeia, como foi feita a produção daquele bem ou daquele serviço. Se no meio da cadeia tem uma empresa do simples ou do lucro presumido, ou só tem empresa do lucro real, a carga tributária já é completamente diferente no caso de outro. Se no meio da cadeia tem uma empresa que recebeu um incentivo fiscal, pode ser de guerra fiscal de ICMS, qualquer outro incentivo fiscal, a carga tributária pode ser completamente diferente, dependendo de como está organizada a cadeia. Tem uma lei, não sei se você sabe, tem uma lei que obriga a imprimir na nota fiscal o quanto tem de carga tributária. Certo? Porque tem lá, eles fazem. É chutado o número. Tem um sisteminha, eu acho que é o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, que disponibiliza para os comerciantes, de graça, e aquele sistema chuta um número, literalmente, mesmo. Não tem, assim, é comprovado assim, cientificamente. Eu tenho um amigo que foi fazer o teste. Ele foi num supermercado e ele comprou 5 latas de cerveja e 1 banana. E logo em seguida ele comprou 5 bananas e 1 lata de cerveja. Eu não sei quanto tem de imposto nas bananas e na cerveja. Eu tenho certeza absoluta que a cerveja paga mais imposto do que a banana. Absoluto. Tá certo? Aí ele foi comparar as notinhas. É um número muito parecido, mas as 5 bananas e 1 cerveja pagaram mais imposto do que as 5 cervejas e 1 banana. Então, assim, ficou comprovado que tem um sistema que chuta um número lá para desinformar você, para não te informar quanto você está pagando de imposto. E isso é ruim, pessoal, isso é ruim do ponto de vista da cidadania. Isso é ruim do ponto de vista da cidadania, a gente não sabe quanto o governo custa. Você vai perguntar para uma pessoa pobre se ela paga imposto aqui no Brasil, é muito comum a pessoa falar, eu não pago imposto, porque ela não paga IPTU e não paga imposto de renda, tá certo? Não paga IPVA, óbvio, porque não tem carro. Ela fala, não paga imposto, mas na verdade ela paga um monte de imposto, só que ela não sabe. Ela não tem ideia de quanto ela está pagando de imposto. É um problema aqui dentro do Brasil. E, finalmente, um bom imposto ele tem que ser isonômico. A gente fala aqui em equidade horizontal e vertical. Equidade horizontal significa que situações semelhantes têm que ser tributadas de forma semelhante. Equidade vertical significa que tem mais capacidade produtiva, tem que pagar capacidade contributiva, tem que pagar mais imposto do que quem tem menos. Rico tem que pagar mais imposto que pobre, em suma, essa é a ideia de... Não é tão simples assim aplicar o conceito de equidade vertical. Agora, o problema de equidade horizontal, em alguns casos, é muito fácil, que no Brasil claramente não funciona, tá certo? Claramente não funciona. Bom, nenhum sistema do mundo é perfeito, isso é bem claro, tá? Não existe sistema tributário que seja perfeito, mas o sistema tributário brasileiro, com certeza, é dos piores do mundo, com certeza. Não é simples, não é transparente, não é neutro e certamente não é isonômico, tá certo? E de longe, assim, disparado, cheio de problema. Bom, outra questão que aqui é um pouco importante para a nossa discussão de tributação e meio ambiente. Tributo, função básica de tributo é arrecadar, é financiar o poder público, financiar o governo, para poder gastar. Agora, você pode usar tributos com fins que não são só de arrecadar. A gente chama isso de extrafiscalidade, a função extrafiscal dos tributos. Você pode fazer essa fiscalidade via oneração, ou seja, eu tributo mais aquilo que eu quero desestimular o consumo ou a produção, ou desoneração, eu tributo menos aquilo que eu quero estimular o consumo ou a produção. Tá certo? E a característica de essa fiscalidade dos tributos varia muito. Em alguns é mais forte, em outros é menos forte. Vou dar um exemplo, sei lá, CID, combustíveis, agora é um tributo quase que, CID, por definição, CID, contribuição de intervenção no domínio econômico. É um tributo que no Brasil é usado para arrecadar, mas em princípio a função dele é essencialmente extrafiscal. Se eu criar um carbon tax, é claramente um tributo com finalidade... É uma espécie de carbon tax, só que não é usado como carbon tax. Se fosse carbon tax, não ficava baixando quando o preço sobe e subindo quando o preço baixa, entendeu? Então, ele, não sei exatamente, é um imposto que está lá, o governo usa, é um tributo que está lá, não é imposto, né? Ele é um tributo que está lá e o governo usa como ele quer, tá certo? E tem outros impostos que são mais de arrecadação, a função deles é arrecadar, não é ter finalidade extrafiscal. Assim, todo mundo usa impostos com fins extrafiscais, tá certo?
E o fim extrafiscal pode ser, às vezes, com objetivo social, eu vou desonerar mais aquilo que pobre consome mais, ou pode ser com outros objetivos. Eu posso estimular um setor, ou pode ser objetivo ambiental, isso varia muito. Agora, aqui no Brasil, eu não conheço nenhuma comparação exata, tá, pessoal? Estou dando a minha impressão, tá? Não tenho certeza se isso é. A minha impressão é que aqui no Brasil a gente usa muito mais extrafiscalidade do que em outros países. Eu vou dar um exemplo típico. Não se usa tributação de consumo em outros países para fazer política setorial. Não se usa, tá certo? Às vezes se usa para fazer política social. Às vezes não, quase sempre se usa para fazer política social, desonerar a cesta básica, etc. E tal. Aqui no Brasil, ICMS, guerra fiscal, cara, assim, cada setor tem um sistema tributário diferente do outro. PIS/COFINS cheio de exceção setorial. IPI tem 500 milhões de alíquotas, que vale para tudo quanto é coisa, tá certo? Então aqui no Brasil a gente usa direto impostos que em outros países são muito mais para arrecadação e no máximo para fazer política social, para fazer política extrafiscal. Atrair uma empresa é uma política extrafiscal, tá certo? Não é uma política social. Bom, então falar um pouquinho como é que funcionam os impostos no Brasil. Tributação da renda. Eu tenho dois. Primeiro, eu posso tributo o lucro das empresas através do imposto de renda da pessoa jurídica, que é uma das categorias do imposto de renda, e a contribuição social sobre o lucro líquido. A legislação dos dois é muito parecida, não é igual, mas é muito parecida. Tá certo? Não é exatamente igual, mas incide sobre o quê? Incide sobre o lucro da empresa. O que é lucro? Basicamente, a receita menos despesa necessária à atividade empresarial. Tem 500 mil ajustes entre lucro societário e lucro contábil, tá? Seria que precisaria um curso inteiro desses aqui só para tratar disso, mas a ideia é basicamente isso. Quais são as alíquotas? O imposto de renda, que é IRPJ, não IRJP, tá? Imposto de renda pessoa jurídica no Brasil, a alíquota é de 25% para o lucro trimestral até R$60 mil, ou seja, R$20 mil por mês, a 15%. Tá certo? Então a empresa tem lucro. A primeira parte, então assim, se eu tenho um lucro trimestral de R$80 mil, eu pago 15% sobre 60 mil e 25% sobre 20 mil. Tá certo? Contribuição social sobre o lucro líquido, alíquota 9%. Segundo, imposto de renda de pessoa física. Vocês conhecem. Incide sobre renda de trabalho e alguns outros rendimentos percebidos por pessoas físicas. A alíquota, vocês sabem, tem aquela tabelinha de alíquota do imposto de renda, a mais alta é 27,5%. A gente tem o imposto de renda retido na fonte. A gente tem o imposto de renda na declaração de ajuste anual. Aí tem, pessoal, eu não vou aqui explicar como funciona o imposto de renda de pessoa física todo, talvez algum. Agora tem uma coisa importante que vai aparecer na nossa discussão. A atividade rural tem um tratamento diferenciado no imposto de renda de pessoa física, tá? Os produtores rurais têm duas opções. Primeira coisa, no Brasil quase todo produtor rural é pessoa física. Ok? A gente tem produtor rural no Brasil que fatura mais de R$1 bilhão por ano e é pessoa física. Certo? E paga imposto de renda de pessoa física. O resultado da atividade dele entra na declaração de imposto de renda de... Entra na declaração de imposto de renda de pessoa física. A atividade rural tem lá uma cédula específica para calcular. Cédula é coisa de antigamente, né? Mas não importa. Para calcular o imposto de renda da atividade rural. E você tem duas opções. Uma delas, você discrimina a sua receita e você lista as suas despesas para a atividade rural e o pessoal joga tudo lá dentro. Tudo. Assim, outro dia uma pessoa, sei lá quem foi? Foi numa concessionária comprar um carro, um Ômega. O cara queria comprar um Ômega preto. Aí ele chegou lá, o cara falou, eu posso levar esse daqui que está aqui? Ele falou, não, esse aqui já está vendido para um produtor rural e vai ser lançado na declaração de imposto de renda como despesa da atividade rural. Tá certo? Esse é o Brasil. É assim que funciona. Ou então ele pode declarar que 20% da receita dele é lucro e tributa em cima disso. IR-fonte no Brasil, ele é utilizado para várias coisas que a gente conhece mais de pessoa física. Então, se eu estou pagando um salário para um empregado, eu vou lá, aplico a tabela do imposto de renda sobre o salário dele, eu recolho isso para o governo e pago o salário para ele líquido do imposto de renda. Depois, eu achei que todo mundo aqui fazia declaração de imposto de renda, então não estava muito preocupado. Depois, quando você chega no fim do ano, em abril, né, agora está chegando, você vai lá e você tem que fazer a declaração anual. Então você registra, eu recebi tanto de rendimento e já foi recolhido na fonte tanto.
Se eu tiver deduções a mais, posso deduzir porque eu paguei médico, paguei escola de criança, por dependente, tem várias deduções, aí o governo tem que me devolver dinheiro. Essas tabelas estavam mostrando da arrecadação de 2014, eu recebi uma de 2015 e disparado era a maior fatia de arrecadação federal é o IR Fonte, por isso que eu perguntei. Ah, tá. Não, então, é que tem outros impostos retidos na fonte, esse que é o problema, tá? Então, o imposto de renda retido na fonte de pessoa física. Agora, se você tem uma aplicação financeira, aplicação de renda fixa, um CDB, um fundo de investimento, a renda que você tem nesse fundo de investimento, ele é recolhido também na fonte. E isso é também contabilizado como imposto de renda retido na fonte, tá? Mas normalmente eles separam o que é imposto de renda fonte pessoa física, o que é imposto de renda na fonte sobre rendimento capital, que é basicamente aplicação financeira, e tem um imposto de renda retido na fonte sobre remessa para o exterior. Se eu estou pagando, sei lá, se eu estou pagando o salário de alguém prestou um serviço para mim no exterior, eu estou pagando para ele, eu retenho aqui no Brasil 25% daquele valor aqui no Brasil. Se eu estou pagando juros para o exterior, eu também recolho no Brasil 25% sobre o juro que eu estou pagando para o exterior. Então, de novo, tem isso, tem essa questão dos rurais, que vai ser relevante em algum momento para a nossa discussão. E aí os outros que você falou, ganho de capital, então, rendimento de aplicação financeira ou ganho de capital mesmo. Então, por exemplo, eu tenho um imóvel, vendi um imóvel. Eu tenho que recolher, tudo bem, se eu não comprar outro imóvel em 6 meses com o dinheiro que eu comprei, eu tenho que recolher imposto de renda sobre o ganho que eu tive, a valorização do imóvel que eu tive. E isso é um imposto de renda sobre ganho de capital. Depois também entra tem que declarar na declaração de imposto de renda e rendimento de aplicação financeira e remessa de recursos para o exterior também é uma fonte importante de incidência. Que é o que eu falei, estou pagando salário para o exterior, pagando um rendimento, serviço prestado no exterior, aqui para o Brasil, incide imposto de renda, estou pagando como é que fala? Pagando juros para o exterior, incide imposto de renda. Tá? Tem uma coisa interessante nessa nossa discussão de finalidades extrafiscais, é que no Brasil a gente usa muito imposto de renda sobre aplicação financeira com finalidades extrafiscais. A gente às vezes não percebe isso, mas no fundo tem. Então eu vou dar só um exemplo. Financiamento imobiliário. Tem algum benefício tributário para financiamento imobiliário no Brasil? Olha lá, tem um bem fácil, vai. Todo mundo conhece. Caderneta de poupança. Caderneta de poupança paga imposto de renda? Não. A partir do momento em que uma aplicação financeira não paga imposto de renda, eu consigo dar a mesma rentabilidade para o investidor com uma taxa de juros menor. Caderneta de poupança não é um bom exemplo porque é meio tabelado, mas, sei lá, letra de crédito imobiliário. Tá certo? Vai no banco lá, o seu gerente tenta te... Fala, não, aplica aqui na lei de crédito imobiliário que você não vai pagar imposto de renda. Se você comprar um CDB, você vai pagar imposto de renda. Se você aplicar num fundo de investimento, você vai pagar imposto de renda. Aquele recurso está vinculado a uma operação imobiliária. Portanto, ao dar a isenção na captação, eu estou reduzindo o custo de financiamento daquela atividade específica. Tá certo? É claramente uma finalidade extrafiscal que você faz dentro do sistema tributário. E aqui no Brasil a gente tem um queijo suíço de incentivos tributários para aplicações financeiras. Então, financiamento imobiliário, tem caderneta de poupança, lei de crédito imobiliária, certificados de serviços imobiliários, fundo de investimento imobiliário, todos têm alíquota zero de imposto de renda. Investimentos para infraestrutura. Debêntures de infraestrutura compradas por pessoas físicas têm alíquota zero de imposto de renda no rendimento da debênture de infraestrutura. Qual é o objetivo? É reduzir o custo da debênture de infraestrutura. Vale também para pessoas jurídicas. Vale debênture, fundo de investimento de direitos creditórios, certificados de recebíveis imobiliários e fundos exclusivos. Tá certo? Financiamento rural. Caderneta de poupança rural, que é a do Banco do Brasil, ou letra de crédito do agronegócio, também são isentos de imposto de renda. Aqui no Brasil agora, a pessoa física que comprar ações de pequenos emissores no mercado acionário tem isenção de imposto de renda, alíquota zero de imposto de renda. Investidor estrangeiro tem um monte de benefício para aplicar no Brasil, seja para financiar infraestrutura, em qualquer tipo de investimento, na verdade. Para comprar ação, se ele comprar ação negociada em bolsa, a alíquota dele é zero, tá certo? E para comprar título público. Investidor estrangeiro que compra título público no Brasil não paga imposto de renda. Agora, se um de nós aqui comprar um título público, paga imposto de renda. Tá certo? Agora, esse sistema gera um monte de coisas meio malucas. Vou dar só um exemplo aqui, porque a gente não tem tempo para explicar tudo. Vamos dar um exemplo. Infraestrutura. Tá certo? São, normalmente, projetos de infraestrutura são de longo prazo.
Eu quero financiar um projeto de infraestrutura, eu emito uma debenture. Você sabe o que é debenture? Debenture é um título de dívida que eu emito e vou pagando sobre aquele título de dívida, eu defino como é que vou pagar. Vai ser pago tudo no final, pago ao longo do período, vários juros, estou pagando juros sobre aquele título de dívida. Aqui no Brasil tem um incentivo para a pessoa física comprar debênture que financia infraestrutura, que é de longo prazo. Agora, não existe nenhum incentivo para que um fundo de pensão, por exemplo, compre uma debênture de infraestrutura. Não porque eles não queiram fazer, mas porque fundo de pensão eu não consigo dar o incentivo para o papel. Porque como é que funciona um fundo de pensão? Eu boto meu dinheiro, na hora que eu ponho dinheiro no fundo de pensão, eu deduzo no meu imposto de renda da pessoa física. Na hora que eu retiro o dinheiro do fundo de pensão, eu pago o imposto de renda da minha pessoa física, ou então eu posso optar por um mecanismo lá que eu tenho uma alíquota decrescente que vai de 35% para aplicação de até 2 anos, até 10%, você ficou com 10 anos com o dinheiro lá. Mas o fato é o seguinte, a tributação não é no que no fundo de pensão faz com o dinheiro. O que o fundo de pensão faz com o dinheiro não é tributado. É apenas na pessoa que está aplicando, na hora que ela aplica e na hora que ela retira o dinheiro do fundo de pensão. Tá certo? Do fundo de previdência. Aí o que acontece? Quem tem perfil para comprar debênture de infraestrutura é o fundo de pensão. Aí eu dou um incentivo para a pessoa física comprar debênture de infraestrutura. A hora que eu faço isso, o que acontece? Eu baixo o juro da debênture de infraestrutura. Como eu baixei o juro, ele fica sendo pouco atrativo para o fundo de pensão. Então eu começo a fazer um mercado todo torto, que eu incentivo aquele agente econômico que não tem perfil para financiar a infraestrutura, comprar um papel de infraestrutura e jogo para fora de mercado quem tem perfil para comprar aquele papel. Tá certo? Você começa a criar um monte de irracionalidade. Não tenha dúvida que tem algum ambientalista que já pensou em lançar algum papel com desoneração tributária para fins ambientais. Eu não conheço, mas talvez até apareça aqui na nossa lista das próximas. Aí vai discutir, faz sentido, não faz? Hoje eu estou convencido que o ideal era ter uma aplicação, uma alíquota igual para tudo e vamos resolver isso por outros mecanismos, não por esse mecanismo daqui. Isso daqui começa a gerar um monte de problemas. Bom, outras questões. Vamos falar então de tributação de bens e serviços. Então, antes de falar o que tem no Brasil, eu vou dizer o que é um bom sistema de tributação de bens e serviços. Tá certo? Que é o que existe no mundo, você já deve ter ouvido falar em IVA. Vocês já ouviram falar em IVA, tá certo? Aqui no Brasil, quando a gente fala de reforma tributária, todo mundo quer o IVA. Eu também. O que é o IVA? O IVA é Imposto sobre Valor Agregado ou Imposto sobre Valor Adicionado, tanto faz, os dois estão certos. O que é o IVA? É um imposto não cumulativo que incide sobre operações com bens e serviços. Depois eu vou explicar um pouco como funciona para vocês entenderem. E aqui é importante, tá, pessoal, porque a gente entendeu o que é o sistema tributário brasileiro. O que é a característica de um bom IVA? Primeiro, base ampla de bens e serviços. Ele pega todos os bens e todos os serviços. Pega tudo. Qualquer coisa que eu estou fazendo, qualquer atividade econômica que eu estou desenvolvendo, eu tributo com o IVA. Tá certo? Segundo, tudo aquilo que eu compro, que eu uso na minha atividade empresarial, me gera crédito. É o sistema de débito e crédito. Ou seja, o vendedor tem um débito, ele paga um imposto, e o comprador tem um crédito. Ou seja, ele recebe um imposto. Ele reduz o imposto que ele tem a pagar. Eu vou explicar isso um pouco depois. Num bom IVA, tudo que eu compro para minha atividade empresarial gera crédito. Tá certo? O único caso, então, no mundo que você excetua da incidência de IVA, são aqueles bens e serviços que são adquiridos, ainda que sejam adquiridos pela empresa, são para uso pessoal e não para uso da empresa. Não é necessário para a atividade da empresa. O ômega, claramente, não é para a atividade da empresa, é para uso pessoal da pessoa. Então aí varia muito, tá certo? Como é que você vai? Carro de passeio é um caso você pegou um bom caso. Normalmente você faz umas regras meio, sei lá, vou dar um exemplo, carro que é um bom exemplo. Tem países que simplesmente dizem, o imposto que você pagou no carro não gera crédito, acabou. Não quero saber se você usou para a empresa ou não, mas eu não consigo separar, tá certo? Tem países que dizem, eu considero 50%. Então estou considerando que você vai usar 50% para a empresa e 50% para a sua atividade, então você pega 50% do crédito, você tem direito. E tem a Nova Zelândia, que é super legal, o melhor IVA do mundo é na Nova Zelândia, eles fazem o seguinte, olha, você comprou um carro, você declara quanto você pretende usar ele para a empresa, quanto você pretende usar para uso pessoal. E durante 5 anos você vai dizendo quanto você usou em cada ano para a empresa e quanto você usou para uso pessoal, e o fisco acredita em você e te dá o crédito com relação àquilo que você disse que pagou
que usou para a empresa, tá certo? Mas é uma situação que lá eles confiam e as pessoas declaram o dado certo. O IVA da Nova Zelândia, quando você pega a alíquota dele, que é 15%, pega o consumo da Nova Zelândia, o IVA, um bom IVA é um imposto sobre consumo. Aplica 15% sobre consumo e vê quanto você arrecadou de IVA. Dá 97% ou 98%, sei lá. Você tem 2% de evasão. 2% de sonegação. Com essa regra. Com essa regra. Tá certo? É uma coisa absolutamente impressionante. Não tem nada. O segundo colocado é 20%. Ele arrecada 80% da base. O segundo país que está melhor na lista é 80% da base. Mas tem coisas culturais que são relevantes aí, tá? Eu duvido que você fizesse um sistema desse no Brasil, todo mundo ia dizer que usa 100% do carro para a empresa, tá certo? Óbvio. Aqui no Brasil, se você quisesse resolver, você tem que criar, aí sim, aí você tem que criar alguma coisa assim, você tem que escrever em letras garrafais no carro, uso exclusivo em serviço, e aí se a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária te parasse andando com a família no fim de semana, ia te multar e ia ter, entendeu? Não importa, não funciona. Bom, outras características do IVA. Então, crédito abrangente, ou seja, tudo que você usa na atividade empresarial gera crédito. A gente fala que aqui no Brasil não funciona, tem um monte de coisa que não gera crédito. Outra característica, se eu tenho mais crédito do que débito, então uma empresa exportadora, na exportação você não cobra imposto, é alíquota zero. Mas ela comprou um monte de insumos para poder fabricar aquele bem que ela vendeu e pagou imposto sobre esses insumos. Neste caso, o governo tem que devolver o imposto que foi pago sobre os insumos para a empresa. Tem que devolver, chama ressarcimento de créditos. Num bom IVA, o ressarcimento de créditos é feito rápido. De novo, Nova Zelândia, 15 dias úteis. Eu chego lá, peço para o governo, se eu tenho mais crédito que débito, está aqui registrado, ele devolve em 15 dias na Europa, 30 dias em geral, em vários países. Aqui no Brasil, não, você pode até conseguir, mas é um inferno. É um inferno para você receber o crédito de novo. Aqui em São Paulo, por exemplo, você tem que preencher um formulário eletrônico que é complicadíssimo e na hora que você manda ele para o fisco, para o ICMS, né? E manda lá para pedir o crédito de volta, automaticamente os caras te abrem uma malha fina para investigar as suas empresas e vão achar alguma coisa errada e vão te autuar. É batata, sim, é batata, não tem erro. É retaliação na veia, assim, é na veia. Então tem um monte de gente que nem pede, fala, não vou, eu tenho direito, é meu dinheiro, mas não peço. Bom, obviamente você desonera completamente exportações, com manutenção do crédito, como eu falei, alíquota zero, e você cobra as importações. Então, assim como cobra a produção nacional, cobra exatamente o imposto do importado. É um imposto, desse ponto de vista, totalmente neutro. Eu tributo a produção, é um imposto sobre consumo. Não importa se o consumo veio de produção nacional ou se veio de importação. Eu tributo exatamente da mesma forma. Tá certo? Exatamente, até por isso é importante eu desonerar a exportação, porque ele vai ser cobrado no imposto, no país para onde eu estou mandando ele. Desonero completamente os investimentos. Normalmente, aí varia caso a caso, mas o mais comum é você tributa o bem de capital e você devolve o imposto logo em seguida. Então, vou dar um exemplo. Eu estou construindo uma fábrica que só vai começar a produzir daqui a 3 anos. Eu comprei uma máquina para essa fábrica, ainda estou construindo ela, eu paguei imposto sobre essa máquina. O governo chega e me devolve. Antes da máquina começar, a fábrica começar a operar, ele vai e me devolve o imposto sobre a máquina. Tem outros que botam a alíquota zero na máquina, tá? Mas é mais complicado do que simplesmente devolver o dinheiro ou o imposto da máquina. Por que é mais complicado? Porque na hora que eu estou dizendo, eu vou botar a alíquota zero na máquina, eu preciso definir o que é bem de capital e o que não é. E aí eu começo a ter problema de classificação. Tá certo? Bom, outras características. O imposto, normalmente, a alíquota é sobre o valor sem imposto. Aqui no Brasil tem uma jabuticaba completa, que o imposto incide sobre o preço com imposto e não sem imposto. Inclusive, um imposto incide sobre o outro, então o ICMS incide sobre PIS/COFINS, PIS/COFINS incide sobre ICMS. Tá certo? Está em discussão, está na justiça agora. Então, quando se fala incidência por dentro, é quando o imposto incide sobre o preço com imposto. Incidência por fora é quando o imposto incide sobre o preço sem imposto. Todo país do mundo, a alíquota do imposto é sobre o preço sem imposto. Aqui no Brasil, exceto no IPI, é sobre o preço com imposto. Então, ICMS, PIS/COFINS e ISS é sobre o preço com imposto. Tá certo? Que a gente chama de incidência por dentro. Só tem mais um país que eu saiba, que tem isso, que é a Bolívia, que certamente copiou o Brasil. Um bom IVA tem uma alíquota só. Isso é uma coisa que pode parecer um pouco estranha, mas por que é importante uma alíquota só?
Porque na hora que eu crio mais de uma alíquota, primeiro eu distorço o preço relativo. Se eu quero um imposto neutro, que afete pouco a organização da economia, uma alíquota só. Segundo, a hora que eu crio mais de uma alíquota, eu crio o contencioso, porque eu tenho um problema de classificação. É ou não é? Tá certo? Então eu vou dar um exemplo, sei lá, não é só o Brasil, vou dar um exemplo fora do Brasil, porque aqui está cheio, mas vou dar um exemplo fora do Brasil. No Reino Unido, roupa de criança tem alíquota 0 de IVA. Parece razoável, né? Fala, por que eu vou tributar roupa de criança? Tá certo? Aí o que acontece? As lojas vendem roupa de mulher pequena como se fosse roupa de criança. Isso. Aí baixa, mulher grande não. Não dá, porque não dá para justificar que é de criança, tá certo? Então, aí baixa lá um fiscal do imposto dizendo, não, isso aqui é roupa de mulher, não é roupa de criança. Eu falei, não, imagina, isso aqui é roupa de criança. Tá vendo o tamanho? Entendeu? A hora que você cria a questão da classificação, você cria a complexidade, você cria o contencioso. Tá certo? Parece assim, as pessoas estão muito acostumadas, aqui no Brasil a gente está muito acostumado com essa ideia de múltiplas alíquotas, não sei o quê. O bom IVA tem uma alíquota só. Dos IVAs que foram criados nos últimos 20 anos no mundo, mais de 80% só tem uma alíquota. Os mais velhos têm mais alíquotas porque eles começaram com muitas alíquotas. Então, tipo na Europa, que são a Europa Ocidental, que são os IVAs mais antigos do mundo, tirando do Brasil, né? São os IVAs antigos. Hoje eles tinham muitas alíquotas, hoje eles têm 3 normalmente, 2, 3. Porque você tem que somar, você tem vários. Primeiro você tem 4 tributos, tá certo? Segundo que eles têm N coisas. Por exemplo, IPI. Vamos lá, IPI você tem alíquota de tudo quanto é, de 0 até mais de 50%. Então vamos lá, perfume paga alíquota de IPI de perfume 42%. 42%. Alíquota de IPI de água de colônia, que é perfume diluído, 12%. Alíquota de IPI de Del Colônia. O que é Del Colônia? É uma água de colônia que você diz que é também desodorante, mas que as pessoas usam como água de colônia, paga 7% de IPI. Porque é higiene pessoal, então paga menos, tá certo? Então, eles tiraram uma média, tem qualquer coisa. Qualquer coisa vale aqui no Brasil, tá certo? Não tem alíquota, não existe, é impossível falar quantos alíquotas tem no Brasil, tá? Se você pegar o ICMS, só para dar um exemplo, o ICMS tem até às vezes menos alíquotas, mas ele tem uma coisa que chama redução de base de cálculo. Reduzir a base de cálculo é um jeito de você reduzir a alíquota sem ter uma lei. Porque para mexer em alíquota você tem que fazer lei e redução de base de cálculo você faz por decreto. Então, tem redução de base de cálculo para tudo quanto é gosto. Então você tem alíquotas para tudo quanto é gosto. Tá certo? Bom, vamos lá. Outra característica de um bom IVA, ele é cobrado no destino, ou seja, numa operação entre jurisdições, o imposto pertence à jurisdição de destino. Então, numa operação entre países, a exportação tem alíquota 0, o imposto pertence ao comprador. Na União Europeia, que do ponto de vista tributário é basicamente uma federação, tá certo? As vendas entre países saem com alíquota 0. E não tem controle de fronteira. Entre os países da União Europeia, o caminhão passa sem precisar ter posto fiscal para checar se ele está vendendo ou não. E a alíquota é 0. Aqui nos Estados brasileiros não funciona assim no ICMS, depois a gente vai ver isso. E finalmente, um bom IVA tem poucos regimes especiais, se possível, nenhum regime especial. Bom, o que é um IVA? Eu vou explicar isso daqui, depois a gente fala depois na aula que vem. Mas isso aqui é bom vocês lembrarem, porque vai valer para a aula que vem também, tá? O que é um imposto que funciona no regime de débito e crédito? Então eu inventei aqui uma cadeia produtiva super simplificada que tem 3 etapas. Eu tenho a primeira etapa, vamos dizer assim, que seja um produtor agrícola, não importa, tá certo? Aí eu tenho a etapa de industrialização e tenho aqui o vendedor, o comerciante, tá certo? Então, na primeira etapa, eu suponho que não tem insumos, só para simplificar, tá? Ela produz tudo sem usar insumos. Então eu falei assim, ela vendeu por 100 e a alíquota do imposto é 10. O que funciona? Então 10% de 100 é 10, é o débito do imposto. Na hora que eu estou vendendo aquele produto, incidência por fora, como é no resto do mundo, na nota fiscal é o seguinte, você está comprando esse produto por 100, mais 10 impostos, tem que pagar 110. Tá certo? Ok? Aí,
Então, aquela pessoa que produziu aquilo, ela tem 10 de débito, não tem crédito, ela tem que pagar 10 para o governo. Tá certo? Vou para a segunda etapa, tipo a indústria. Ele pega aquele produto, processa e vende por 200. Tá certo? Aquele produto. A alíquota é de 10%. Então o débito dele é 10% de 200, é 20. Mas ele comprou insumos nos quais vieram 10 de imposto. O quanto ele paga de imposto? Débito menos crédito. Ele paga 20 menos 10. Ele paga para o governo 10. Tá certo? Aí eu vou para a terceira etapa. Eu vendo aquele produto para o consumidor final por 400. 10% de alíquota, um débito de 40 naquela operação. Mas aquele produto que eu comprei para vender para o consumidor veio com 20 de... Eu paguei 20 de imposto nele, veio um débito de 20. Então eu tenho um crédito de 20. Quanto eu tenho que pagar para o governo? 40 menos 20, eu tenho que pagar 20. Que característica... Esse é o regime que a gente chama de débito e crédito, tá certo? Esse é o que a gente chama de imposto não cumulativo. Isto é um imposto não cumulativo, tá certo? O que tem de relevante nesse imposto? Primeira característica, aquilo que o consumidor final vê na nota fiscal dele, o consumidor final está comprando, ele está pagando quanto? Quanto ele pagou quando ele comprou aquele produto? 440. Ele comprou 400 e mais 40 de imposto. Então ele pagou 40 de imposto. Aquilo que ele está pagando, aqueles 40, corresponde exatamente àquilo que foi recolhido ao longo de toda a cadeia. Na primeira etapa eu recolhi 10, na segunda 10 e na terceira 20. Eu somo tudo dá 40. Ou seja, aquilo que aparece na nota fiscal como sendo o imposto que foi recolhido na cadeia sobre aquele produto corresponde ao que efetivamente foi recolhido. Lembra a discussão que a gente fez aqui no Brasil das cervejas e das bananas? Tá certo? Se eu tivesse um bom IVA no Brasil, aquilo que apareceria na nota de que é a tributação da cerveja seria efetivamente o que teria sido pago sobre a cerveja ao longo da cadeia. Sobre as bananas, idem. Tá certo? Segunda característica desse imposto. Então ele é um imposto transparente. Eu sei o que eu estou pagando de imposto. Segunda característica, que é extremamente importante. O montante de imposto que eu estou pagando independe de como está organizada a produção. Se em vez de ter 3 etapas, eu tivesse só um produtor que produzisse desde o começo até o fim e vendesse para o consumidor, pelos mesmos 400, ele ia pagar os mesmos 40. Não importa se a produção, se eu estou internalizando, se eu estou terceirizando a produção, não importa como eu organizo a produção, aquilo que eu estou pagando de imposto é exatamente a mesma quantidade. Isto é que se chama neutralidade. O imposto não afeta a forma como está organizada a economia. Tá certo? Se eu tivesse um imposto, eu tenho um exemplo aqui, eu vou dar para vocês, tá certo? Eu vou pular um pouquinho aqui, vou dar um... Se eu tivesse, aqui é um exemplo, é o mesmo exemplo que eu fiz lá, tá certo? Agora eu peguei 2 cadeias, eu peguei uma cadeia longa, não verticalizada, e uma cadeia curta que é verticalizada. Essa mesma etapa, 100, 200, 400, eu paguei aqueles 40 de imposto, tá certo? Aí supõe que eu tenho um imposto que é cumulativo, ele incide sobre o faturamento em cada uma das etapas e não tem geração de crédito. O ISS no Brasil funciona assim, ele é um imposto puramente cumulativo. Então supõe que a alíquota dele é 7%. Então na primeira etapa eu paguei 7% de 100, paguei 7. Na segunda eu paguei 7% de 200, paguei 14. Na terceira eu paguei 7% de 400, eu paguei 28. Somo tudo, ao longo da cadeia eu paguei 49. Agora supõe que eu reorganizo essa atividade e agora eu junto a etapa 2 e a final. Tá certo? Eu industrializo e vendo para o consumidor final. O que acontece? No imposto não cumulativo de débito e crédito, eu pago 10 na etapa inicial e pago 40 menos 10, ou seja, 30. Na etapa final eu paguei os mesmos 40 que eu paguei aqui. Não importa se a produção tem 3 etapas ou 2 etapas, eu estou pagando o mesmo imposto. Aí eu pego aquele imposto cumulativo, com a alíquota de 7. Eu pago 7% de 100 na primeira etapa, pago 7, pago 7% de 428 na segunda etapa. Qual a diferença? No primeiro exemplo, no imposto cumulativo eu paguei 49, no segundo eu paguei 35. Então, quando eu tenho um imposto que não é neutro, eu forço a produção a se organizar de um jeito específico. Tá certo? Neste caso daqui, eu forcei a produção a verticalizar. Quando você tem um imposto cumulativo, ele induz a produção a se verticalizar. Tá certo? A fazer o máximo possível. E isto
pode ser ineficiente do ponto de vista econômico. Lembra a nossa última aula? Oi, fala. Não lembra da última aula? A gente falou ineficiência, eficiência, não sei o quê. Então, suponho que com a mesma quantidade de trabalho e capital, se eu terceirizar a minha produção, a pessoa para quem eu estou terceirizando é mais eficiente que eu, do ponto de vista econômico, ou seja, com a mesma quantidade de trabalho e capital, ele produz mais do que eu produzo, às vezes o sistema tributário pode me forçar a fazer internamente aquela atividade porque é mais barato do ponto de vista tributário. Quando eu boto a alíquota de 20%, eu estou falando o seguinte, olha, tudo que vocês estão comprando, tudo que vocês estão consumindo no país, 20% vai para o governo. É isso que eu estou falando. Tá certo? Mas isso não tem nada a ver com a demanda agregada. Se o que eu arrecado com isso é o que eu arrecado hoje com essas alíquotas diferentes entre perfume, água de colônia e Del Colônia, não tem problema, eu estou arrecadando a mesma coisa. A única diferença é que eu estou assim, se as pessoas preferem comprar perfume, para elas é melhor comprar perfume do que água de colônia, elas se sentem melhor. Aqui no Brasil, ela vai ser forçada a comprar água de colônia, que ela gosta menos, porque a alíquota do imposto é mais baixa. No outro país, ela vai comprar aquilo que é melhor para ela, porque o imposto não distorce os preços relativos. Entendeu? Isso não tem nada a ver com demanda. Demanda é uma questão macroeconômica, isso aqui é um problema microeconômico, de se a pessoa está melhor ou está pior na hora que eu adoto uma alíquota única. Com certeza ela está melhor, porque ela escolhe aquilo que para ela é melhor, não é o sistema tributário que obriga ela a comprar uma coisa que... Você tem um problema social, as pessoas que são pobres, elas precisam ter higiene, então a Del Colônia é para higiene, então ela vai pagar menos imposto. E aí o ICMS eles fazem a mesma coisa, falam assim, eu quero que instale, quero desenvolver uma região que é pobre, então eles tentam dar benefício fiscal no local. A distorção não é pela demanda, né? E aí a ideia é que se você quer estimular setores ou regiões, você use outros instrumentos e não o IVA. Isso. Deixa o IVA só com caráter de arrecadação e todo caráter extra fiscal fica em outros mecanismos. Exatamente. Eu tenho um exemplo aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, cesta básica. Quando a gente fala, vou desonerar a cesta básica, parece uma coisa que é super razoável para as pessoas, não é? Não é? Pô, por quê? Porque pobre gasta mais com cesta básica em relação à renda que rico. Bom, eu peguei lá a cesta básica do PiscoFins e fui dar uma olhada. Foi a Lorraine que fez a conta, mas eu dei a ideia. Mas a ideia foi minha. E a gente foi lá ver, olha, quanto arrecada por faixa de renda da pesquisa de orçamentos familiares, da POF. Aí eu vi lá, a família que ganha até R$830 por mês gasta com a cesta básica do PiscoFins 130 e tantos reais por mês. A família que ganha mais de R$10.375 gasta R$400 por mês com essa mesma cesta básica, ou seja, gasta 3 vezes mais em termos absolutos que a família pobre. Na hora que eu estou desonerando a cesta básica, eu estou dando um benefício que é 3 vezes maior para a família rica que para a família pobre em termos absolutos. Do ponto de vista estritamente distributivo, seria muito melhor eu arrecadar esse dinheiro, ou transfiro só para os pobres, tipo Bolsa Família, ou até distribuo por igual para todas as famílias brasileiras. O efeito distributivo vai ser melhor do que eu desonerar a cesta básica. Entendeu? O instrumento faz muita diferença. Agora, vai discutir no Congresso Nacional que você quer acabar com a desoneração da cesta básica, tá certo? Isso é um problema extremamente complicado. Pessoal, a gente continua na próxima aula, tá? Não tem tanta coisa a mais, mas vocês estudem, vai estar lá no site, vocês estudem o modelinho do IVA, porque ele vai ser referência para o que a gente vai falar na aula que vem.